Neste vídeo, apresento a edição de março de 1992 da revista Panorama, da General Motors do Brasil, que tem na capa os 30 anos da revista. Esta edição é comemorativa aos 30 anos da revista Panorama e apresenta na capa uma montagem com algumas das principais capas da revista nos 30 anos de publicação. Já na parte interna, temos aqui as informações editoriais e uma tiragem de 30 mil exemplares. Na seção Contagiros, que contempla as duas primeiras páginas da revista, temos algumas notícias curtas, começando aqui pelo recorde de exportações, onde a GMB registrou em janeiro uma exportação recorde de 3.960 veículos, totalizando 37,5 milhões de dólares. O recorde anterior era o mês de agosto de 88, com 2.746 veículos. Cita também a exportação para a Argentina e também para outros países através da forma CKD, que seriam Chile, Peru, Bolívia, Curaçao, Arábia Saudita, Catar, Síria, Omã, Emirados Árabes e Bahrein. Logo abaixo, uma nota sobre concessionárias modernas. Após a disseminação do programa de educação para a qualidade envolvendo todos os funcionários da GMB, o Departamento de Serviço, através do esforço conjunto dos setores de treinamento de serviço e organização de serviço, está desenvolvendo o PAQ, Processo de Aperfeiçoamento da Qualidade para a Rede de Concessionárias Chevrolet. O objetivo é, através da motivação dos funcionários, abolir os slogans justificativos dos erros, que afirmam errar é humano e só não erra quem nada faz. Já nesse pequeno box, temos aqui o título Bem-vindos. A fábrica de São José dos Campos recebeu no ano passado mais de 10 mil visitantes. A de São Caetano do Sul, 4 mil, estudantes, autoridades, parentes, funcionários, representantes de entidades, entre outros, recepcionados pelo pessoal de relações públicas das fábricas. Puderam ver as linhas de montagem dos veículos e outras áreas da companhia. Já aqui ao lado, o Melhores do Ano, citando 2 prêmios recebidos por veículos nos Estados Unidos, a utilitário Tifon e o sedã Cadillac Seville, eleitos pela Motoring Press Association, caminhonete e carro do ano nos Estados Unidos. Complementando a seção Contagiros, temos esse quadro Pisca-Pisca, com outras notas um pouco mais curtas, começando pela seguinte: continuando seus planos de expansão na Europa do Leste, a GMC está aumentando em 61 milhões de dólares seus investimentos na fábrica da Hungria. Com isto, a partir de julho deste ano, serão fabricados motores 1.4 litro, além dos de 1.6 litros, com uma produção prevista de 15 mil unidades por ano. Os primeiros Opel Astra a serem fabricados na Hungria acabam de sair da linha de montagem. Depois, a Hughes Aircraft Company, subsidiária da General Motors, estará nos anos 90 convertendo tecnologia de defesa em empreendimentos comerciais como resultado da queda nos negócios da defesa. Hoje os negócios da Hughes são 70% de defesa e 30% comercial, devendo alcançar um mix de 50-50 já por volta de 1995. Entre as iniciativas comerciais da Hughes está a construção de um sistema de energia eletrônica para o carro elétrico da GM, o Impact, e também o desenvolvimento de tecnologia de baterias mais avançadas. Outras oportunidades comerciais que a Hughes está explorando incluem ainda um equipamento de monitoramento de barulho, sistemas de controle de tráfego aéreo e comunicações digitais celulares. A nota seguinte, a fábrica da Cadillac de Detroit Amtrak, que fabrica entre outros o Cadillac Eldorado e Seville, foi recentemente escolhida pela revista Industry Week entre 90 candidatas como uma das melhores fábricas dos Estados Unidos. Foram considerados itens como programas de melhoria de qualidade, envolvimento do empregado e competitividade do produto. De acordo com a revista, a fábrica experimentou um aumento de 65% em produtividade desde 1986. Outra nota, de acordo com o National Automobile Dealers Association, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a venda de carros usados nos Estados Unidos ultrapassou vendas de carros novos. A maioria dos veículos usados que foram comercializados eram carros de aluguel, que os fabricantes recompraram das locadoras
e então leiloa entre os revendedores. Estes veículos com 4, 5 e 6 meses tinham no máximo 24 mil quilômetros rodados. Em seguida, este ano, o Camaro, fabricado pela Chevrolet americana, estará comemorando 25 anos. Mais uma no esforço para atender leis federais e do estado da Califórnia cada vez mais severas sobre a emissão de poluentes. A General Motors está investindo 140 milhões de dólares na implantação de um laboratório de emissões no campo de provas de Milford, em Michigan. E fechando, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, mais da metade dos carros em circulação nos Estados Unidos rodam com pneus descalibrados, custando ao país 15 milhões e 200 mil litros de combustível por dia. Pneus bem calibrados economizam dinheiro, reduzem o risco de acidentes e diminuem o consumo de óleo e mais, de acordo com o Conselho de Segurança da Indústria de Pneumáticos, facilitam a dirigibilidade e duram mais. Os motoristas devem checar a pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês, e no inverno mais frequentemente, para que se obtenha a leitura mais precisa da pressão. Recomenda-se que os pneus sejam calibrados quando ainda estão frios, isto é, antes que se rode muito. Nesta matéria, um basta aos congestionamentos, temos a seguinte introdução. Atrasado. Nos dias de hoje, este é um constrangimento do qual quase ninguém consegue escapar. E o grande culpado pelos atrasos, salvo os outros problemas particulares, é o trânsito. Mas se chegar atrasado em um compromisso, receber uma encomenda 2 horas depois do previsto, perder o início de um show, fossem os únicos inconvenientes do atraso, o problema já seria grave. Mas é muito mais grave. Os atrasos estão afetando a economia, a qualidade do ar, a segurança nas estradas e ainda o consumo de combustível. Nos Estados Unidos, providências estão sendo tomadas para tornar o engarrafamento de trânsito de hoje uma coisa do passado. Então, ao longo da matéria, são descritos alguns projetos que a GM vem trabalhando junto com o governo na época para poder melhorar as condições de tráfego e reduzir os engarrafamentos, os congestionamentos nas grandes cidades dos Estados Unidos. A General Motors se preocupa com os congestionamentos de tráfego por causa dos seus efeitos negativos sobre a qualidade do ar, consumo de combustível e segurança, sem falar que interfere na finalidade dos produtos GM e torna o ato de dirigir um pesadelo ao invés de um prazer. Além disso, para a GM, os congestionamentos afetam a produtividade e a competitividade. Diariamente, aproximadamente 7 mil caminhões suprem as linhas de montagem de seus veículos e outros 7 mil apoiam as atividades das montadoras e estamparias em todo o país. Com a nova prática de se manter estoques baixos e programas de produção precisos, cada minuto de atraso afeta negativamente as operações da empresa. Por isso, a GM está investindo para estudar e desenvolver tecnologia relacionada aos sistemas de rodovias e veículos inteligentes. E um desses projetos é o Pathfinder. O Departamento de Trânsito da Califórnia, Caltrans, a Federal Highway Administration e a GM estão trabalhando juntos no desenvolvimento do projeto Pathfinder. O programa está sendo desenvolvido em um trecho de 22,5 km da autoestrada Santa Mônica, entre as cidades de Santa Mônica e Los Angeles. Sensores instalados estrategicamente na rodovia monitoram o fluxo do tráfego e câmeras de TV colocadas em vários lugares registram os problemas do trânsito. Esta informação é então enviada para o Centro de Operação de Tráfego da Caltrans, que regula o fluxo de tráfego usando faróis de parada nas entradas e acessos da autoestrada. 25 Oldsmobiles 88 Sedan foram destinados para este programa. Os veículos são equipados com um dispositivo de comunicação de 2 vias, para possibilitar contato com o computador do Caltrans. É um monitor de vídeo para exibir um mapa eletrônico de navegação da região. Os mapas estão armazenados em CDs. Os dispositivos de comunicação dos carros avisam o centro de operações de tráfego sobre os congestionamentos, e esta informação é imediatamente transmitida para o motorista, com sugestões para caminhos alternativos. Os motoristas podem receber essas informações tanto no vídeo, com as rotas alternativas em destaque, quanto por transmissão oral, pela voz sintetizada do computador. O projeto Pathfinder tem 2 grandes vantagens. Pela primeira vez, dados reais serão obtidos para garantir a eficiência do sistema de navegação e comunicação para os motoristas em congestionamentos. Estes dados também são importantes tanto em Los Angeles quanto em outros lugares, para ajudar no planejamento dos sistemas rodovias, veículos do futuro. Em segundo lugar, esse projeto deixa claro que o problema de congestionamento de tráfego exige uma estreita colaboração entre projetistas de rodovias e órgãos governamentais de todos os níveis.
além da cooperação do pessoal das indústrias e especialistas em transportes. Embora sistemas similares estejam atualmente em teste na Europa e no Japão, o projeto Pathfinder é o primeiro que permite que o motorista escolha sua rota alternativa depois de receber as informações. Os outros dão informações específicas ao motorista. Há também o projeto DriveTech, a abreviação de Tecnologia de Viagem. É um projeto de VHS que está sendo desenvolvido para a área de Orlando, na Flórida. O gerente de projeto e os engenheiros do sistema são da GM e participam do projeto também a Federal Highway Administration, a American Automobile Association, o Departamento de Transporte da Flórida, a cidade de Orlando e a Hughes Aircraft Company, subsidiária da GM. O DriveTech vai fornecer para turistas e negociantes assistência de navegação, informação precisa sobre o tráfego a qualquer hora, guia de rotas alternativas e outras informações sobre a área metropolitana de Orlando. O projeto cobre uma área de mais de 2 bilhões de metros quadrados. 100 Oldsmobile troféus especialmente equipados estarão envolvidos, a maioria alugados para uso dos membros da AAA, e outros que serão arrendados para motoristas locais. Cada veículo deverá estar equipado com um monitor de vídeo e um equipamento de transmissão oral sintetizado, um microcomputador e um rádio de 2 vias para comunicação. O monitor de vídeo vai mostrar os mapas da área de Orlando, destacando os congestionamentos e incidentes de tráfego, informação sobre negócios, hotéis e restaurantes locais e instruções de rotas, usando sugestões gráficas simples como setas direcionais. A informação de tráfego e os guias de rotas também podem ser obtidos via o equipamento de transmissão oral. O equipamento do carro estará ligado com o centro de tráfego de Orlando, que vai combinar e selecionar informações sobre o tráfego vindas de diversas fontes em toda a área metropolitana de Orlando, inclusive dos veículos DriveTech, e transmitir a informação para os outros veículos. Aqui uma foto com um painel exemplificando como ficaria no veículo aí com essa tela. Mais novidades. O Lane Lock é um sistema de visão computadorizado desenvolvido por cientistas e engenheiros no Departamento de Pesquisa de Sistemas e Veículos do Laboratório de Pesquisa da GM. Usa uma câmera de vídeo e processamento de imagem para determinar os limites das faixas e das margens das rodovias. Os dados obtidos são alimentados no computador do sistema para determinar a posição do veículo e os erros que o traçado da pista podem acarretar. Inicialmente, as informações serão usadas como parte de um sistema de aviso de acidentes. E finalizando, ele menciona aqui que a divisão Hughes estava usando a sua experiência para inovar, trabalhando nesses projetos de rodovias inteligentes. Basicamente, o que a gente vê aqui são desenvolvimento de itens que hoje a gente tem como comum, né? Seria basicamente um GPS com interação, como a gente tem o Waze, e os sistemas aí de visão do veículo que visam manter o veículo dentro da faixa de enrolamento e até mesmo uma frenagem de emergência e manter o veículo dentro da velocidade limite da pista. Agora temos a matéria de capa, 30 anos de Panorama. A Panorama, revista que você recebe mensalmente, está comemorando 30 anos. São 30 anos em que a General Motors prioriza a comunicação com seus funcionários, como uma maneira de mantê-los informados sobre a corporação de que fazem parte. TV, revistas, jornais de alcance nacional, estadual e local, jornais de bairro. Toda comunidade tem sua necessidade de se comunicar. Acaba criando um meio de divulgar as notícias, informações e serviços que dizem respeito àquele grupo de pessoas. O mesmo acontece em uma empresa. Com 23 mil funcionários, a General Motors pode ser considerada uma pequena cidade com vida própria. Então, na página seguinte, tem algumas capas aí históricas que eu já até mostrei em outro vídeo, contando um pouco da história da revista Panorama, né? E aí, seguindo com o texto da matéria. Preocupação antiga. Desde 1926, um ano depois de sua instalação no Brasil, a GM já se preocupava em manter um canal de comunicação com seus funcionários. É de fevereiro de 1926, o mais antigo jornal interno da GMB, o General Motors. De vida curta ou algumas vezes mais longa, surgiram a General Motors brasileira, o Chevrolet brasileiro, o Notícias Automobilísticas, o Abusina, o GMEC, o Frigidaire em Foco, a revista que hoje cedeu seu nome ao jornal Vida na GMB, e desde 1962 a Panorama da GMB, publicações que mantiveram ao longo de todo esse tempo os funcionários, amigos, fornecedores, clientes
e concessionários informaram sobre as atividades da companhia. Panorama, uma publicação exemplar. Jornal tabloide, 6 páginas, impresso em preto e branco, bimestral. Na linha editorial, matérias sobre os departamentos da empresa, receitas e brincadeiras. Foi assim que a Panorama surgiu em 1962. Já na primeira edição, um concurso para definir o nome da publicação, que acabou se confirmando como Panorama mesmo. Nada mais acertado. O objetivo da publicação era dar um panorama da empresa, no Brasil e no mundo. E este objetivo tem sido perseguido e alcançado nesses 30 anos, trazendo o reconhecimento interno e externo. A Panorama foi um dos 3 veículos internos de comunicação que receberam o primeiro prêmio instituído pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, há 21 anos. Depois disso, ainda foi premiada mais 3 vezes, o que só reforça o acerto de sua linha editorial, que tem se modificado ao longo do tempo, acompanhando as tendências da área. Com uma tiragem de 30 mil exemplares, a revista passou pela transformação que lhe deu a cara atual em 1984, quando passou a ter formato de revista, 16 páginas em cores, para distribuição mensal. Especiais demais. Comemorações especiais e temas em evidência foram motivos de algumas edições especiais da Panorama. O meio ambiente, por exemplo, foi pauta de uma edição extra lançada em 1978, por ocasião da inauguração da estação de tratamento de efluentes em São José dos Campos. Este ano voltou a ser tema de uma edição especial, fevereiro de 1992, dentro do espírito de colaboração da empresa para a defesa do meio em que vivemos. Os 25 anos da fábrica de São José dos Campos, os 10 do campo de provas da Cruz Alta e os 60 anos da fábrica de São Caetano do Sul foram alguns aniversários também brindados com edições especiais, em que se procurou destacar o desenvolvimento e as principais conquistas de cada uma delas. Outra data que mereceu uma edição super especial foi os 60 anos da General Motors do Brasil, comemorados em 1985, com 76 páginas. Essa publicação traça um histórico do automobilismo no mundo, o aparecimento da General Motors dos Estados Unidos e a sua chegada ao Brasil, e detalha todas as atividades das operações da empresa aqui. Por ter se tornado um documento da GM do Brasil, esta edição está sendo revisada, atualizada e ampliada para continuar sendo um instrumento de informação e relações públicas da empresa. Esta edição dos 60 anos da GM do Brasil já tem um vídeo aqui no canal e vou deixar o link na descrição facilitando o acesso. Aqui informações sobre produtos. GM lança o Chevette Júnior e os comerciais Diesel Turbo. Então, uma imagem do Chevette Júnior e aqui da Bonanza, Veraneio e D20 cabine dupla. A GM está em fase de lançamento. São veículos para todos os gostos. O Chevette Júnior já aparece com uma grande promessa de venda no mercado. Por sua vez, as picapes Bonanza, Veraneio e D20 com o novo motor diesel turbo prometem continuar como líderes de mercado. Nasce o Chevette Júnior. A GM do Brasil está lançando a sua nova criação, é o Chevette Júnior. Trata-se de um carro compacto com motor 1.0, 4 cilindros e mais leve que o modelo DL. Certamente, o novo modelo deve conquistar uma grande parcela do mercado. O carro é 51 kg mais leve que o modelo DL e tem baixo consumo de combustível, fazendo em média 11,15 km por litro na cidade e 15,5 na estrada. O novo Chevette tem versões apenas em gasolina, contando com revestimento interno em tecido preto, igual ao do Cadete, e vem com a inscrição Júnior nas laterais. Possui conversor catalítico que reduz a emissão de poluentes, atendendo à segunda fase do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, PROCONV. O Chevette Júnior nasceu para atender uma gama crescente de pessoas que procuram carros mais baratos, econômicos e práticos, para ser consumido por novos motoristas como segundo carro da família, ou pelo fator econômico. O Chevette Júnior vem competir como adulto com outras marcas de carros de seu porte. A empresa levou cerca de um ano entre a decisão de realizar o projeto Chevette 1.0 e o lançamento do carro. A preocupação básica foi dar maior leveza ao veículo, adequando às necessidades do consumidor. A GM espera produzir 20 mil unidades até o final do ano e conquistar 26% de participação no mercado de carros dessa faixa. Os carros comerciais leves GM ganham motor turbo diesel. A GM, que já vinha como líder de vendas no mercado de veículos comerciais leves, tem mais uma forte razão para continuar na liderança. A empresa está lançando as versões de Bonanza, Veraneio
e picape D20 com opção do motor diesel Maxion S4T, turboalimentado de 4 cilindros com alta performance, 120 cavalos a 2.800 RPM e baixa emissão de poluentes. Com a entrada do novo motor, a GM preparou especialmente o câmbio e o diferencial traseiro, conseguindo um conjunto integrado para garantir melhores condições de desempenho dos veículos. O novo motor associado ao conjunto com a nova transmissão quinta marcha alongada torna os comerciais leves da GM mais agradáveis para o motorista, visto que a aceleração e a retomada de velocidade são melhores. Foram realizados testes com protótipos onde ficou constatado que em quinta marcha o motor trabalha aliviado, aumentando a velocidade com pouco ruído e maior economia como nos carros de passeio. As novidades não param por aí. Todas as picapes GM terão estribos laterais como os da Bonanza e banco com apoio de cabeças vazados, criando maior campo de visão ao motorista, consequentemente ganhando em segurança. Além disso, os novos veículos comerciais leves terão uma nova tampa da caixa de engrenagem da distribuição, construída em chapa especial anti-ruído importada, dando novos padrões de conforto ao motorista. Como podemos notar, o novo S4T apresenta uma ampla gama de aplicações veiculares, tendo o mais baixo peso de sua categoria, 340 kg, e dimensões compactas que permitem fácil adaptação ao cofre dos veículos. Permanece a garantia de 1 ano sem limite de quilometragem, mantendo a confiabilidade do produto. E como não poderia deixar de pensar no meio ambiente, a GM conseguiu diminuir sensivelmente a emissão de fumaça. Por tudo isso, podemos avaliar que mais uma vez a empresa está dando um salto qualitativo em prol do consumidor. Aqui nessa matéria Contemplar o Verde, conta um pouco sobre o Jardim Botânico de São Paulo, um oásis de 120 mil metros quadrados, com 18 mil plantas de mais de 3 mil espécies diferentes, acaba de ser devolvido à população de São Paulo. E a quantos mais se permitirem alguns momentos de contemplação de uma vegetação exuberante e bela. O Jardim Botânico, uma área de lazer, gostoso e barato, acabou de reabrir suas portas no início de fevereiro. Então fala um pouco do Jardim Botânico, conta a sua história, fala também das atrações do parque e recomenda a sua visitação aí como área de lazer. Essa matéria, que tem como título Acelera Coração, fala sobre a Fórmula Chevrolet. No próximo dia 5 de abril, quando for dada a partida para o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, os corações dos aficionados por automobilismo já estarão amaciados. A emoção terá rolado nos 35 minutos da corrida de apresentação da Fórmula Chevrolet, que está sendo introduzida pela GM do Brasil, depois de muito sucesso nas pistas da Europa. Então aqui uma imagem do carro, ao fundo ali um painel em propaganda, vai ver os carros que vão andar na frente da Fórmula 1. Fórmula Chevrolet, 5 de abril às 10 horas em Interlagos, preliminar do GP do Brasil. O automobilismo de competição no Brasil atravessa uma fase de grande evolução. Esse crescimento abre novas perspectivas para a carreira de piloto e cada vez um número maior de jovens parte para o desafio das pistas. Entre os grandes sonhos dos pilotos está o prestígio e a fortuna que a Fórmula 1 e a Fórmula Indy possibilitam. O Brasil conta com algumas categorias, mas é no exterior, geralmente na Europa, que os nossos pilotos encontram condições mais favoráveis para sua evolução. A Fórmula 3 inglesa e mais recente a Fórmula Opel Lotus estão entre as categorias mais procuradas. Mas agora novos tempos estão chegando e, inspirada na filosofia da Fórmula Opel Lotus, a GMB anuncia o lançamento no Brasil da Fórmula Chevrolet. Estavam presentes membros da diretoria da GMB, o presidente Rick Wagner, o vice-presidente André Beer, o diretor de assuntos corporativos José Carlos Pinheiro Neto e o diretor de marketing e vendas Robert Tanzola. A apresentação foi conduzida pelo repórter da Rede Globo, Reginaldo Leme, que fez uma retrospectiva da Fórmula Opel europeia, surgida em 1988. Para Reginaldo, a Fórmula Chevrolet vai contribuir para os pilotos atingirem nível internacional. Ela é uma escola de grande aprendizado, onde o piloto se depara com situações novas e se prepara para assumir os desafios de sua carreira no exterior. Sucesso mundial. Um dos fatores que fez da Fórmula Opel Lotus e certamente fará da Fórmula Chevrolet um sucesso em nível mundial é o regulamento. As provas são muito disputadas, com duração média de 30 minutos, e os finais são emocionantes, com pilotos disputando a vitória até os últimos momentos. Cada equipe recebe apenas 6 pneus slicks,
para serem utilizados nos treinos e na corrida. Os pneus serão marcados para evitar trocas indevidas. Os recursos básicos para a viabilização do Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet provém da General Motors do Brasil, principal patrocinadora e empresa responsável pela implementação da categoria no país. Será investido um total de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente pela GM e co-patrocinadores, Nestlé, Firestone e Hugo Boss. Para a implementação da Fórmula Chevrolet, o custo do carro ficou em torno de 59.500 dólares. A AFC Eventos e Promoções é responsável pela organização do campeonato e terá sob sua responsabilidade a realização de todas as competições do calendário da Fórmula Chevrolet, que será organizado dentro das diretrizes da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, em cooperação com as federações estaduais e clubes promotores. A Fórmula Chevrolet chega ao Brasil com o objetivo de cumprir um calendário de 8 provas oficiais e uma de apresentação no dia 5 de abril de 1992 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Está prevista a formação de um grid de 25 carros. Na Fórmula Chevrolet, o piloto é responsável por 70% do desempenho. Em outras categorias acontece o contrário, ou seja, é o carro que responde por 70% do desempenho. A Fórmula Chevrolet vai revelar quem tem mais habilidade e não quem tem mais equipamento. É por essas razões que a Fórmula Chevrolet está destinada a ser um grande sucesso de público. Um carro especial. Os carros da Fórmula Chevrolet estão sendo importados e nacionalizados pela TechSpeed. Trata-se de um monoposto com estrutura monochoque de colmeia de alumínio com motor Opel de 4 cilindros em linha, de 2.0 litros e 4 válvulas por cilindro. Este motor está sendo integralmente importado, os mesmos que equipam o Cadete alemão, e são tecnicamente idênticos. Com isso, o motor passa a ter um desempenho maior e um consumo menor de combustível. Os motores da linha Chevrolet são líderes e por isso estão sempre na frente. E estarão na frente até mesmo dos carros da Fórmula 1, pois na temporada do automobilismo eles serão os primeiros a largar, comenta Rick Wagner, presidente da GM do Brasil, fazendo uma alusão bem-humorada à realização das provas de Fórmula Chevrolet antes da realização das de F1. Os pneus são importados da marca Bridgestone. Os freios podem ser balanceados de dentro do carro pelo próprio piloto. As dimensões do carro são padronizadas e não podem ser alteradas. Para 1992, foram realizadas algumas modificações para deixar o estilo mais atual, adotando uma carenagem dianteira semelhante aos do carro da Fórmula 3 e da Fórmula 1. As laterais agora são maiores, o aerofólio traseiro passou a ser fixado com mesa inferior e tem laterais maiores. A única diferença dos carros nacionais para os importados está no escapamento. Na Europa, os carros são obrigados por lei a utilizar um silenciador para reduzir os ruídos do motor. No Brasil, os escapamentos terão saída livre por um problema cultural. Para os brasileiros, o ruído do motor é parte integrante do espetáculo, mas existe uma preocupação dos organizadores da Europa quanto à poluição ambiental. Para 1993, está previsto o uso de catalisador. O catalisador será implementado no veículo brasileiro simultaneamente ao europeu. Na contracapa, um texto da editora da revista, a Valda Carrara de Capua, com o título Eu Quero Trabalhar, que fala sobre a dificuldade das pessoas em assumir os erros ou de querer culpar outras pessoas pelos seus próprios erros. Um texto bem interessante e reflexivo. Bom, esta foi a edição de março de 92 da revista Panorama. Se você gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois teremos vídeos regulares com outras edições. Se conhece alguém que aparece nesta edição ou tem alguma história com a GM ou com a revista, compartilhe com a gente nos comentários e muito obrigado por assistir.